Bem-vindo a mais um webinar da Steel Projects. Para quem ainda não me conhece, eu sou Edgar Lessa e atuando responsável pela Steel Projects Brasil, já trabalhando mais de 10 anos com implantação, treinamento e consultoria para os clientes no Brasil e alguns clientes fora para a estrutura metálica, torres de transmissões, e com mais de 25 anos de experiência na indústria. E vamos falar nesse webinar sobre monitoramento e análise da produção em tempo real com Steel Projects. Esse webinar terá uma duração média de 30 minutos. Perguntas, pedimos para utilizar o chat que você vai localizar abaixo dessa apresentação. Bom, como sabemos, o Steel Projects possui vários módulos, e cada módulo atua em um segmento para a gestão dos seus processos e otimização, digitalização dos processos, indústria 4.0. Nesse módulo, nessa apresentação, nesse webinar, vamos comentar sobre monitoramento de produção em tempo real e análise da produção, ok? Melhor aqui agora. À medida que você coleta as informações de máquina CNC, automaticamente, nas estações de trabalho, o Steel Projects permite o acompanhamento à produção em diferentes níveis do modelo 3D, monitorar atividades da fábrica, monitorar máquinas CNC, monitorar estações de trabalho manuais, como acabamento, dobra, montagem, solda, e análise de desempenho em multiníveis, ok? Aqui nesse webinar vamos mostrar um pouco sobre isso. Para iniciar a produção com o Steel Projects, iniciar a produção é obter todas as informações do projeto, fazer o estudo de matéria-prima e factibilizar isso para a sua fábrica, enviando automaticamente programas de máquina CNC, programas que são códigos G, que fazem movimentações de eixo, que vão realmente fazer com que você utilize o seu equipamento como realmente deve ser. Então, a gente vai enviar códigos de programação CNC para funções de furação, fresagem e todas as funções que a sua máquina permite, diferentemente de um envio somente de um desenho. Digitalização desses processos, enviando para relatórios, para postos manuais, como solda, dobra, controle de qualidade, ok? E duas formas também de coletar as informações desses feedbacks de produção. As máquinas CNCs retroalimentando o sistema automaticamente e feedback manual através de computador, tablet e smartphone, com leituras de QR Code, códigos de barra, ok? Bom, vamos agora ali olhar para o software. Antes, aproveitando a oportunidade, eu vou comentar também sobre a nossa página de Steel Projects, onde lá você vai poder encontrar outros webinários que complementam esse, como um acompanhamento da produção, como criar um trabalho de produção, importar as informações, criar as ordens de produção, gestionar as ordens de produção. A gente tem também sobre o Workshop Assistant, o apontamento através de tablet e todos esses controles. Então, vale a pena você ir lá no nosso site, verificar os webinários anteriores que complementam a nossa solução. Ok? Bom, voltando aqui para o software, para o Steel Projects, podemos observar aqui os módulos. Vamos aqui entrar em gestão da produção. Ok? E nesse gestão da produção, observamos aqui vários projetos. Entre eles, temos aqui o Webinar 2023 e temos aqui uma barra de cores que determina o envio, se você criou uma ordem de produção, criou um processo, enviou para a fábrica, exportou. Se esse processo já passou pela preparação
que seria uma classificação de furo, corte, chanfro, se ele passou por um controle de qualidade, montagem, solda. Cada fase de execução do seu projeto, ela é determinada por uma, ok? E aí cada cliente determina a sua fase, conforme a sua fábrica, e o seu tipo de cor, para ser intuitivo e um controle de cores, ok? Bom, dentro do seu projeto, a gente tem as fases de execução, e ele também tem um controle de cor, e ele tem os conjuntos, que também são controlados pelas cores e fases de execução. Um exemplo, enviado 11%, preparado 11%, aqui enviado 66%, ele tem um controle sobre essas cores e o avanço físico. Dentro de cada conjunto, o avanço também de cada peça. Ok? Bom, vindo aqui nessa aba Projetos, você clicando com o botão direito, você vai entrar na análise do seu projeto. Essa análise ela é bem completa, que vai te permitir toda a rastreabilidade, todo o controle de avanço físico real do seu projeto. Então, nessa aba, a gente tem aqui um geral, que te mostra a quantidade de peças feitas em nesting, ok? Quanto você já colocou em barras, em quantidade. Qual a quantidade de relatórios de produção e que já possuem nesting, 142 em quantidade, em peso, a quantidade de peças que estão no nesting, a quantidades que ainda não estão em nesting, ainda não foram feitos trabalho de fabricação, todas as suas ordens de produção referente a esse projeto, ok? Todas as suas ordens de produção, o estágio e a quantidade aqui para cada posto de trabalho. Bom, abaixo a gente tem informação dos nestings, ok? Para esse projeto. AOP, um exemplo, nesting, ok, barra 134. Uma vez que eu dou 2 cliques nesse nesting, ele me mostra o tempo total, tempo de produção, o estimado, máquina espera, o real. Ele faz uma comparação do tempo previsto com o tempo realizado para essa barra e ele te mostra todas as barras, todos os nestings, todas as barras. De chapas também, 2 cliques com feedback de informação e eu tenho o tempo de produção dele. Tem uma comparação, se o tempo previsto e o tempo real estão iguais e a diferença. Nesse caso aqui, ele não está me mostrando diferença, porque o meu computador não está ligado a uma fábrica real, a uma máquina real. Tá? Mas eu vou mostrar uma imagem mais à frente no nosso webinar, que pode deixar um pouco mais claro sobre isso. Bom, então aqui a gente tem todos os controles das ordens de produção, todos os nestings de barras relacionados a essas ordens de produção e relacionados ao seu projeto. Aqui a gente tem todos os conjuntos também, ok? Da sua ordem de produção. Opa, aqui vamos colocar mais para cá. Eu vou mover isso aqui para ficar mais fácil a leitura. Aqui, esses gráficos, essas indicações de cores, ele vai te mostrar conjunto B13. Qual o estágio de execução que está esse conjunto B13? Ó? Enviado para fabricação, 4, preparado já 4, ok? Ó, ele vai te fazer um acompanhamento de cores para te mostrar o estágio de fabricação de cada conjunto do seu projeto, já enviado. Clicando em peças, eu vou conseguir visualizar todas as peças do meu projeto, ok? Dividido por etapa, por marca de conjunto. Nesse caso, pegamos esse aqui, peça C2, conjunto C2, peça M13, quantidade de projeto 2, enviados para fabricação 2, preparado, furado, cortado 2, controle de qualidade 2, e ainda tem mais algum processo aqui, tratamento 2. Aqui você vai conseguir visualizar o avanço físico
e todos os estágios de fabricação para cada peça do seu projeto. Você vai conseguir acompanhar aqui também. Usinagens. Você consegue visualizar a OP e dentro dessa OP a peça, ok? Peça F15 na OP 240. Todas as operações que essa peça vai passar, o tempo previsto, a máquina que ela passou, a quantidade, o tempo real, a data de produção, quem foi o operador que fez essa peça, e também aqui tem informação da corrida do aço, ok? Nesse caso aqui, ó, pegamos a OP 243, a peça F29. Essa peça foi feita na XP 16D6, angular, de FICEP, ok? Na quantidade de 45, tempo de fabricação, data, operador que executou essa peça, que fez essa peça, corrida do aço, ok? Registrado aqui. E toda essa informação de processo automaticamente vai te montar o databook do seu projeto, de forma automática e precisa. Ok, aqui eu tenho para os postos de trabalho, o meu projeto, quantidade de peças que estão alocadas no controle de qualidade, quantidade de peças que estão alocadas na montagem, na solda. Aqui eu tenho ainda 15 peças. E quais são as OPs dessas peças? OPs e os projetos. Aqui eu tenho discriminado. Para a expedição, eu ainda tenho 97% para passar na expedição. E aqui também todas as OPs que vão passar desse projeto. Aqui eu já não tenho mais nenhuma, porque eu já concluí os processos dessas máquinas, então ele some daqui, né? Ele não vai aparecer aqui nessa listagem. Bom, então aqui é um controle dos postos de trabalho que ainda estão para executar essa obra. Observamos aqui que tem bastante ainda para ser expedido. Temos aqui também um Gantt do período, que a gente vai filtrar aqui pelo período e verificar. Com 2 cliques, eu consigo visualizar que nessa data, início, fim, qual projeto foi trabalhado, qual operador, qual perfil, em qual máquina, eu consigo visualizar um controle preciso dos processos. Aqui em rastreabilidade, eu tenho aquilo que eu comentei sobre a corrida do aço, então a matéria-prima. 2 cliques nessa matéria-prima, eu entro nessa área, onde eu posso anexar aqui um PDF ou algum documento de certificado de matéria-prima e de controle. E eu tenho aqui também quais as barras utilizaram para fazer, quais barras fizeram com esse matéria-prima. Um exemplo, corrida 05. Corrida 05 foi feito essa barra utilizou essa corrida, ok? Nessa barra foi utilizada essa corrida. Aqui eu tenho a descrição da OP, das peças, as quantidades, né? Isso é muito útil. Aqui o fornecedor. Bom, e uma vez que eu vir aqui em exportar, eu clico aqui e ele vai me exportar um arquivo com toda essa informação. Esse arquivo vai ficar aqui. Eu tenho ele aqui, ó, webinar. Aqui eu tenho as pastas das corridas do aço. E aqui eu tenho traçability, aqui rastreamento. Rastreamento, nome do projeto, webinar 2023, etapa de fabricação 1, componente M27, perfil, máquina, as máquinas que passaram para a fabricação desse item, material, as operações que obteve corte, furação, jateamento, pintura, expedição, a máquina, quantidade, data, material que foi utilizado e quem fez, ok? O colaborador, o operário que fez esse item. Aqui a gente tem o databook completo da execução e de material que foi utilizado para a sua obra, para cada item, automaticamente ele vai sendo preenchido, ok? Preenchido e atualizado, tá? Bom, legal. Então, esse aqui é uma das ferramentas também muito importante. Bom, voltando aqui para o software.
A gente tem também uma aba de análises. Essa aba de análise, nesse caso, o meu software não está conectado a uma máquina, a uma fábrica real, então eu não tenho aqui muita informação para mostrar. Mas eu vou pegar uns prints de um cliente, né, como referência para mostrar, e claro, a gente não mostra o nome do cliente, porque isso são informações sigilosas que a gente respeita, mas eu posso mostrar aqui para vocês terem uma ideia como seria esses gráficos. Bom, vamos lá. Aqui, a gente tem a produção atual, ok? De novembro, e essa linha faz uma comparação com o período anterior, com o mês anterior, outubro. Então, a gente pode observar aqui que, em outubro, essa máquina produziu mais do que o mês atual. Então, esse é um comparativo do mês anterior com o mês atual. Aqui também o mesmo comparativo, e aqui também. Bom, aqui, continuando ainda na parte de análises, a gente tem o histórico de mensagens e alarmes, ok? Para cada posto de trabalho, dentro de um determinado período, o histórico de alarme, ok? A gente tem aqui as alarmes, mensagens, e a quantidade disso por dia. Através disso, você pode tomar uma medida corretiva ou preventiva e verificar o que está ocorrendo com o seu equipamento. Isso automaticamente com as máquinas FitUp são alimentados no Steel Project. Ok? Aqui também a gente consegue visualizar um contador dentro de um período, né? Dentro de um período anual, a contagem de alarmes e mensagens. Ok? Números de horas desses alarmes e mensagens, dentro da data 10/8, e a quantidade de horas que ele ficou parado dentro de um período. Aqui, um controle de peso por período, de produção, fabricação. Nessa data, a quantidade que ele produziu, ok. O tempo de duração que a máquina ficou ligada, em processo. Aqui, um tempo total. Então, a gente tem aqui tempo total da máquina, o tempo real de produção, 60% a máquina ficou em tempo de produção, ok? Os outros demais tempos foram operador, erro de operador, setup, máquina esperando para iniciar, máquina em alarme, máquina em scribing. Então, aqui você consegue visualizar o tempo total e o tempo que a máquina realmente ficou produzindo. Isso tudo automaticamente. Aqui, um comparativo também para vários itens, máquina carregando, um scribing, um setup, e ele faz um comparativo um pouco complexo também, mas é porque realmente ele tem muita informação e automática para que você tenha todos os controles do seu equipamento, eficiência real. Ok? Bom, aqui a quantidade de barras produzidas por período. Aqui a quantidade de processos, como furo, fresamento, scribing, que por período. A quantidade de peças produzidas por período. E aqui, como eu comentei anteriormente, a gente consegue visualizar para uma determinada barra, eu tenho aqui essa barra. Então, eu tenho aqui o tempo total, 31 minutos, o tempo de produção, 29, tempo de furo, tempo de corte, tempo de setup. Eu tenho aqui toda essa informação. E também teria aqui a comparação do tempo previsto com o tempo realizado real. Aqui eu tenho um gráfico mais completo de Gantt, né, dentro de um período, todas as operações realizadas, os projetos que foram feitos, os operadores.
Aqui eu tenho um controle também de paradas, então, além de eu controlar o hora máquina, eu consigo controlar hora homem e grupos de parada. Grupos de parada seriam tempo de setup de ferramenta, manutenção, aguardando matéria-prima, todos esses controles, que também dentro de um período é possível você criar um filtro, verificar que se está perdendo muito tempo com troca de ferramentas ou aguardando matéria-prima, e aí através disso se toma uma medida de ação para que você tenha uma eficiência maior da fabricação. Bom, essa tela você consegue visualizar em tempo real o que as máquinas Fitchip enviam, ok? Se está em alarme, se está produzindo, o status, o colaborador, o último feedback enviado, ok? Bom, isso ele é bem completo. Voltamos agora aqui ao software. Vamos lá, agora a gente falou sobre hora homem, hora máquina. Bom, vou mostrar aqui também um relatório. A gente possui mais de 60 relatórios do Steel Projects, dentre eles, um dos que é muito importante, é esse aqui, um relatório do posto de trabalho. Aqui podemos observar o nome da máquina, aqui o material, projeto, tempo de alarme, eficiência, tempo total, tempo parado, tempo de início, um exemplo, essa barra, comprimento, início, fim, tempo total. Então, a gente tem aqui todo esse controle para essa máquina, das barras e do que ela fez, do que ela processou, tempo parado, tempo em execução, enfim, e uma comparação. E, aqui, ao final, a gente tem o tempo total da máquina ligada, a gente tem o tempo real de produção, ok? Dentro desse tempo real de produção, a gente tem o tempo efetivo, realmente com peças feitas, produzidas, e aí a diferença desses dois a gente consegue visualizar. A diferença está em tempo de alarme, tempo aguardando, máquina aguardando início, setup, parada de mensagem, enfim. Através desse relatório, a gente consegue verificar real a eficiência do nosso equipamento. E isso é muito importante porque, através dessas informações, se cria um processo inteligente para melhorar o uso do equipamento. Okay? Como eu comento, não se pode mudar aquilo que não se pode medir. Aqui a gente consegue medir muito bem a eficiência do equipamento e, através dessas informações, tomar medidas inteligentes para otimizar realmente a fabricação. Ok? Bom, voltando aqui ao software, eu vou mostrar aqui uma outra ferramenta que, ao final, complementa muito tudo que a gente já viu aqui, mas de uma forma bem visual, ok? Aqui a gente tem o nosso projeto, todo o avanço de cores, o avanço físico, o estágio inteiro. A gente observou que clicar no análise, a gente verifica todas as peças, a gente tem um detalhe maior de precisão de avanço físico e dos controles. A gente visualizou as eficiências do equipamento, a gente verificou que a gente pode exportar um arquivo que tem toda essa informação para montar o databook. E agora, aqui também, a gente tem uma visualização do projeto em 3D, ok? A gente tem a visualização do nosso projeto em 3D. E quando clicamos aqui em feedback, podemos observar que as nossas cores dos nossos processos na fábrica, ele vai mudando de cor conforme a execução na fábrica. Essa peça aqui, ela já foi expedida, essa aqui, ela foi enviada para fabricação. Então, isso aqui é um controle de cores do avanço real da sua obra, ok? Então, resume muito bem todo o nosso controle, precisão, controle dos processos, né? E a inteligência que a ferramenta proporciona aos nossos clientes para tomadas de decisões
e otimização dos seus processos de fabricação. Bom, eu comentei aqui sobre os webinários anteriores, visitem a nossa página, conheçam, não hesite em nos contatar, sempre é um prazer poder ajudar e compartilhar de todas essas experiências, ok? E, bom, eu deixo agora, temos aqui uns minutinhos para a nossa perguntas. Opa, aqui. Deixo aqui alguns minutos para perguntas no nosso chat, ok? Bom, não temos ali nenhuma pergunta. Eu agradeço a participação, o tempo de todos. Espero ter sido útil essa apresentação. E, novamente, não hesite em nos contatar. Será um prazer fazer uma apresentação com maiores detalhes, esclarecer as dúvidas, por que seja necessário. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.